Vamos ler agora o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor à justiça, porque é deles o reino dos céus. Bem-aventurado vós que sois pobres, pois o reino dos céus é para vós. Fala mais alto, tá saindo. Tá. Mais perto. Bem-aventurado vós que agora tendes fome, pois sereis saciados. Sois felizes vós que chorais agora, pois rireis. Mas ai de vós ricos, que tendes vossa consolação no mundo. Ai de vós que estáis saciados, pois tereis fome. Ai de vós que rides agora, porque gemereis e chorareis. Obrigado, Alexandre. Vou chamar o nosso amigo, companheiro Everton, para fazer a prece. Boa noite a todos, queridos amigos e irmãos. Primeiramente, muito obrigado pela oportunidade de fazer a prece aqui na FEMEL. Então, eu convido a todos a fechar os nossos olhos, acalmar os nossos corações, agradecer imensamente a Deus, nosso Pai Universal, e a Jesus, nosso guia e modelo. Agradecer a oportunidade de estarmos encarnados, de estarmos com saúde, de estarmos bem, de estarmos vivos hoje aqui nessa casa. Vamos pedir aos benfeitores espirituais amigos que nos ajudem sempre, que nos intuam, que nos inspiram sempre. Vamos pedir para os amigos espirituais ajudar todos os nossos irmãos sofredores, sedentos de felicidade, de alegria, sedentos da palavra do Cristo. Vamos pedir que esses amigos espirituais abençoem a todos. Vamos pedir essa noite, em especial, aos nossos irmãos da área da saúde, que têm trabalhado tanto nessa pandemia, nesse momento de transição planetária. Eles têm nos ajudado muito. Nós temos muito que agradecer a todos eles. Nós temos muito que irradiar preces a eles, pois eles têm batalhado de frente com essa pandemia. Vamos agradecer também imensamente ao palestrante dessa noite, Davi. Que Deus ilumine a mente dele para que ele possa nos passar esse estudo maravilhoso do Evangelho, dessa doutrina maravilhosa do Espiritismo, e que com esse estudo, com esses conhecimentos, nós consigamos prosseguir na nossa caminhada evolutiva, na nossa caminhada espiritual, rumo ao progresso. Que assim seja, Senhor. Muito obrigado. Obrigado, Everton, pelas lindas palavras. Eu vou chamar nosso amigo Davi para fazer a nossa explanação. Não sei, a maioria conhece o nosso amigo aqui. Acho que quase todo mundo aqui acho que estava nos nossos estudos, né? Quinta-feira? De quinta-feira, né? Chega aqui, Davi, fazendo um favor. Muito obrigado. Tá bom, né? Tá tudo bem? Tá bom, né? Tá bom. Muito boa noite a todos. Meus agradecimentos, juntando-se aí já as congratulações ao Osmar, que encabeça aí essa diretoria que a partir desse ano cuida desta casa, e toda a direção. Cláudio, a gente estava falando do Cláudio agora há pouco ali, falando do que ele nos falou aqui há 2 semanas. Eu não estive aqui presente, mas eu falo para mim, eu estou acompanhando as palestras daqui, aí por casa, tá?
pela internet. Obrigado, Alexandre, pela leitura no trecho do Evangelho. É tão pequenininho, né? Todo mundo ouviu o que o Alexandre leu? O trecho é muito conhecido do Evangelho. O capítulo que trata desse assunto no Evangelho segundo o Espiritismo. Quando a gente fala Evangelho segundo o Espiritismo, as pessoas pensam que é o Evangelho do Espírita. Não é. É o Evangelho de Jesus, com as traduções, às vezes a tradução mais clássica do Evangelho para a língua portuguesa. Os Evangelhos de Marcos, Mateus, Lucas, João, as cartas de Paulo, Atos dos Apóstolos. Só que organizado por assunto. Porque tem assunto que está em Mateus, está em Lucas, está em tudo. Eles trazem uma síntese daquele assunto, daquele momento, e as explicações de situações ou de coisas que naquela época não se podia ter. Na época, há mais de 2000 anos, na realidade, dizem que a nova contagem do tempo na história começou com o nascimento de Jesus, mas há controvérsias, né, sobre essa data, esse período certinho. O certo é que faz 2000 anos já. E como era a linguagem, como era o conhecimento humano naquela época? Acreditava-se. Como é que era o mundo? Então, muitas coisas. Jesus falava de uma forma para chamar a atenção das pessoas a quem ele dirigia, de todo mundo, de uma maneira profunda, carinhosa, como nós vemos nesse trecho, para com aqueles pobres, doentes, que o seguiam. Alguns poucos trabalhadores, normalmente aqueles muito humildes, pescadores, pessoas analfabetas, simples, vida rude, muleiros, né? Aqueles carregadores, né? Na terra as coisas eram carregadas por mulas e camelos lá, né? E no mar por aqueles barcos à vela. Não existia nada de sofisticado. E Jesus vem para aquelas pessoas que sofrem tanto e iam se juntando em torno dele. E o capítulo 5 do Evangelho de Mateus narra essa história. As pessoas iam chegando e ele subiu ao monte para falar para todos, porque era bastante gente. E ele começa dizendo: bem-aventurados vós, que sofreis, que chorais, né? Eu vou até ler um trechinho a mais aqui do que foi lido, porque só para a gente prestar atenção no que ele diz e na forma como Jesus traz essas palavras. Ele diz assim: Mateus conta, Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte para falar-lhes, e assentando-se, aproximaram dele seus discípulos, e a multidão lá. Como eu disse, era aquele povo, sofredores, pobres. E ele diz, e abrindo sua boca ensinava dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração,
porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, que serão chamados filhos de Deus. E por aí afora, depois, ele diz inclusive o seguinte, olha o tratamento. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que há de se salgar? Vós sois a luz do mundo. E não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se acende a candeia e coloca debaixo do alqueire, mas no velador, para que dê luz a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens. Olha só, é muito conhecido, é belíssimo, ele tratando aquelas pessoas sofredoras, pobres, doentes. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Bem-aventurados os que sofrem, os que choram, os que são pacíficos. É belíssimo, é uma forma poética, mas é a grande interrogação no Evangelho de Jesus para todos os pensadores, todos os filósofos, desde então. Como dizer para as pessoas que estão sofrendo que são bem-aventurados porque sofrem? O que é bem-aventurado? Vocês todos. Quem não sabe o que é? Tem alguém que não sabe o que é? Ventura é sorte. Bem-aventurados é um sortudo. Então Jesus diz para aqueles pobres assim: vocês têm sorte, porque sofrem, porque choram. Ah, mas meu reino não é desse mundo. Depois vocês vão ser consolados, vão entrar com glória no reino dos céus. Pegar essas palavras simplesmente ao pé da letra para o conhecimento pequeno, parco, miserável, eu digo, que se tem, e muito mais do que se tinha naquela época, a respeito da vida humana e de Deus, é como dizer o seguinte, mais ou menos: olha, Deus quis que vocês nascessem aleijados, outro doente, outro miserável, mas não se preocupa não, depois vocês vão ser recompensados. Cláudio nos falou há 2 semanas aqui a respeito da vida futura, da esperança. Então, é justo, é claro que era essa a intenção de Jesus, dizer, acalmar, consolar os que sofrem. Mas a grande dúvida que ficou e que fica e que paira, que as pessoas evitam comentar esse assunto nas igrejas, nos cultos, é: como assim tem sorte aquele que sofre? Ah, o cara nasceu pobre e aleijado, aí Jesus diz, você é sortudo. Tudo bem, eu posso ter muita fé nele, mas é difícil de no dia a dia aceitar as diferenças sociais, as diferenças físicas daquele que nasce com uma doença crônica ou que nasce aleijado. Como dizer que aquela pessoa tem sorte? Quem explica isso? Muito bem. Jesus está errado? Não. As pessoas estão erradas, de repente, em se questionar, às vezes até em duvidar. Não por causa da ignorância. Não conhece, não confia. Às vezes, muitas pessoas têm religiões, escolhem uma igreja e frequentam.
uma religião? Por causa do medo do inferno, por causa da fé, alguns. Eu não sei o que é, mas eu tenho fé em Deus. Sabe essas pessoas humildes mesmo? Dependendo, não é só pobre não, porque a gente tem a péssima mania de chamar pobre de humilde, né? Não é bem assim, a divisão é essa. É assim, aquela pessoa que nasce pobre, então vamos dizer assim, quando eu falo pobre, então o indivíduo é materialmente mesmo, um monte de problemas, às vezes físicos, às vezes na família, um monte de coisas que ele não entende. Estou dizendo isso porque tem uma pessoa, um espírito muito caro meu, muito querido, que viveu 70 anos, analfabeto, e tinha uma filosofia de vida que me ensinou demais, e tinha uma confiança, ou como ela mesma dizia, uma fé inabalável. Deus cuida. Se você não sabe, Deus sabe. Tenha fé. É aquela pessoa que simplesmente tem fé sem saber de nada? Não. Como é que alguém nasce desse jeito? E outro nasce de outra maneira? Essa era a questão que eu me colocava. Os amigos mais chegados aqui sabem, quando eu tinha 7, 8 anos, lá na escola, lá no início dos anos 70, 1970, 1971, aí eu era expulso da aula de religião, porque eu ficava questionando a vontade de Deus. Porque é da vontade de Deus, que um nasça assim, o outro assim, que um não tenha condições, que o outro seja doente, que o outro seja saudável. Não é. Não pode ser, senão Deus não é justo. A luz que se lança hoje que eu digo, é na época, na era atual, que veio para nós com a doutrina espírita, para outros povos com outros conhecimentos, como para os orientais, através de algumas outras tradições religiosas, que é qual? Por que nós somos diferentes? Tão diferentes, cada um é do jeito, porque nós não nascemos ontem. Quando Jesus estava falando aquilo, nós já estávamos por aí, talvez nem chegamos a saber da história dele na época, mas com certeza, séculos depois, já o conhecemos a história. Alguns já aprenderam, há 200, 500 anos atrás, 1000 anos. Alguns sofreram muito por causa das perseguições religiosas da Idade Média e estão por aqui. Estão por aqui, o que eu estou dizendo, não são espíritos, são alguns de nós encarnados. Então nasce aquela pessoa que tem uma facilidade, do mesmo jeito que nas outras áreas da vida. Né? Cada um já nasce com um dom, a gente aceita. Porque no fundo a gente sabe, se estamos aqui hoje, andando sobre 2 pés, comendo com garfo e faca, tomando água no copo, e não nos deitando na beira do rio e bebendo direto com a boca na fonte, se nós fazemos parte dessa cultura que já é muito diferente de 20 mil anos atrás, é porque a gente já veio junto. E cada vez mais as crianças parecem que nascem sabendo, né? O que é isso? É a nossa história. Então quer dizer que se eu tenho um problema congênito aqui no coração, que algum tempo atrás tive que tirar um pedaço do coração e botar artificial aqui, não é porque Deus quis me colocar um problema. Esse aqui vai ter uma prova mais difícil que o outro, esse aqui. Não. Fui eu que construí esse problema. Do mesmo jeito que nós construímos as facilidades, as virtudes, a facilidade do entendimento. Quanto mais rebelde o espírito for,
com relação à sua educação social, mais difícil vai ser dele ser tolerante, que mais difícil vai ser depois dele ser amoroso. A convivência pacífica gera o respeito, que gera a tolerância, que gera a simpatia, que gera o amor. Nós vamos evoluindo. É assim que é. Leon Denis, na obra maravilhosa que se chama O Problema do Ser, do Destino e da Dor, escreve sobre as dores humanas o tratado mais belo e mais profundo que eu já vi. E ele diz: a humanidade se pergunta em todos os tempos, por que existe a dor? Por que do sofrimento? Será castigo? Será uma pena? Será uma expiação? Compreendendo-se que nós já vivemos na carne inúmeras vezes, e quando não estamos habitando num corpo de carne e osso, nós estamos vivos e operantes e agindo com a liberdade relativa ao nosso meio. Nós entendemos, nós não somos diferentes porque nascemos diferentes. Nós nascemos diferentes porque nós já somos diferentes. Nós nascemos quem somos. O que pode acontecer, como nós ouvimos de um espírito recentemente, é que ele nasceu tetraplégico e viveu 20 anos nessa condição, sendo cuidados por um pai, uma mãe e um irmão, que ele assassinou há 200, 300 anos atrás, não sei, não lembro. Para quê? Para que ele não cometesse mais os crimes e, ao contrário, fosse cuidado por aqueles que ele prejudicou, que eram espíritos jamais evoluídos. Então eles vieram para quê? Para ensinar para ele a lei do amor. Então, nós, no resumo que Denis faz, ele diz o seguinte: nós somos reféns do passado, responsáveis pelo presente e senhores do nosso futuro. Nós nos construímos. E Deus e Jesus está nos abraçando, sentindo conosco cada pensamento, cada ai de dor, cada sensação. Deus sabe, Jesus sabe. E aí, esse Cristo, Senhor do nosso mundo, que veio na carne, naquela oportunidade, para deixar essa lição maravilhosa, que hoje a gente pode compreender. Nós podemos sair da dúvida e ir para o campo do conhecimento. Eu conheço Jesus, eu já ouvi, eu já aprendi muito em outras, agora eu vou dar um passo a mais, um degrauzinho a mais. É assim que funciona. Problemas? É claro que vamos ter. Eu costumo dizer o seguinte: sabe aquela criança? Agora as crianças estão indo para a escola tão cedo, né? Na minha época a gente ia para a escola com 6 anos. E ainda assim, com 6 anos, tinha muita criança que era muito difícil das mães fazerem ir para a escola. Porque eles choravam, esperneavam. Pelo menos na minha época, no lugar onde eu morava, era uma dificuldade fazer as crianças estudar. Eles queriam nadar no rio, queriam caçar passarinho de estilingue, queriam, a gente vivia numa área rural, basicamente. Para eles, um sofrimento era para a escola. E quando a mãe, né, naquela época, dava uns puxões de orelha, mas, né? Hoje não pode. A gente tem que evoluir até nisso. E está certo. Está certo. Então, em pouco espaço de tempo,
a gente já percebe a evolução que a gente tem que ter dentro de uma encarnação, dentro de alguns anos, né? Imagina, então, diante dos séculos, que o nosso espírito é milenar, nós somos milenares, né? Eu teria que falar uma coisa que é a do nosso espírito para mostrar para vocês como as pessoas falam assim. Eu estava contando para a Merlin agora, uma pessoa disse para mim assim que eu passei por aquela experiência no hospital, eu estava em coma, mas eu estava ouvindo tudo, e eu tenho lembrança de cada palavra, de cada coisa, melhor do que as que eu tenho de ontem, de antes de ontem, do que aconteceu lá em casa. Fica gravado tão forte na mente da gente. Aí ele falou assim, eu vi minha alma sair do meu corpo. Eu falei, você viu sua alma sair? Não, eu vi minha alma sair de mim, ele disse, perdão. Eu falei, viu tua alma sair de você? Eu falei, mas isso não é possível. Ele falou, como assim? Você não é espírita? Eu falei, eu sou. É justamente por isso que eu estou dizendo que é impossível você ver a alma sair de você. Me conta como foi. Você ficou lá e viu sua alma se descolher? Você viu sua alma indo embora? Eu falei, não, o contrário, eu vi meu corpo lá e eu... então você não viu a alma sair de você. Você viu você sair do seu corpo. É completamente diferente. Eu falei, como é que você sabia disso? Como é que você falou? Eu falei, porque eu sei que você não é um corpo. Eu sei que você é um espírito que tem um corpo. Então essa expressão, a minha alma, o meu espírito, é a mesma coisa que dizer, o meu eu. O meu eu verdadeiro é o espírito. Porque eu trago coisas que eu fiz de mim mesmo e daqueles que estão à minha volta, de séculos, milênios. Né? Essa consciência, o que Sueli Caldas Schubert chama de a evolução para o ser consciencial. Alguém vai dizer assim, mas ela desencarnou ano passado de Covid, inclusive. Então ela diz, ela diz, continua dizendo, e vai dizer pelos séculos afora, nós precisamos nos tornarmos seres conscienciais, espíritos que atuam sobre a matéria, sobre esse corpo, sobre todos os materiais. Você olha à sua volta, é tudo artefato pelas mãos dos homens encarnados. Olha que maravilha! Isso não existia há bem pouco tempo atrás, né? Mas nós precisamos também laborar e modificar a parte que nos cerca, o nosso ambiente, que não é moldado pelas nossas mãos sobre a matéria bruta, que é moldado pelo nosso comportamento, pelas nossas palavras, pelos nossos sentimentos, no nosso meio mental. Ainda domingo, num programa noturno, acho que da Record, passou uma reportagem a respeito da existência da alma, da sobrevivência, da vida futura e tal. E teve um dos entrevistados, um psiquiatra, que disse, deixa eu ver se eu me lembro exatamente o que ele falou, que me chamou muito a atenção. Nós construímos em nossa mente a realidade onde a gente quer viver. E a gente vive nela, independentemente do nosso meio exterior. O que ele quer dizer com isso? Os nossos sentimentos, as nossas sensações, dispara o coração uma hora, outra hora me dá uma pressão alta, outra hora uma dor de cabeça, são as nossas sensações. É nessas sensações que nós estamos mergulhados, que são construídas através do quê? Da mente. E aí ele diz o seguinte, e essa mente se desloca para fora do corpo nas experiências que ele estava estudando, como a que eu citei. Da chamada desdobramento, né? Ou da bicorporidade, de vários outros fenômenos. O que quer dizer isso? A mente, ao contrário, ciência hoje, ciência reconhecendo que a mente não é propriedade do cérebro, a mente não está aqui dentro, o cérebro é instrumento da mente para
trazer para as ações do corpo aquilo que nós pensamos, aquilo que nós buscamos nas nossas memórias, né? Mas isso a gente já sabia. Mas é bonito ver que a ciência está chegando nisso, né? Então, o que eu proponho a vocês, antes que o nosso tempo se esvaia e a gente fique aqui enrolando, ou repisando sobre o mesmo assunto, é ouvirmos Jesus com essa perspectiva. Eu sou aquele cara que veio, que nasceu, que evoluiu de uma individualidade para eu ter consciência de que eu sou eu, a partir de muito tempo de evolução. E aí, num certo ponto dessa história, bem próximo já agora, descubro que eu sou um espírito que tenho já vivido por muitos séculos aqui, por milênios, e que eu sou eterno, que nada vai fazer eu deixar de ser eu, que a morte é aquela separação, um desligamento eu do corpo físico, e isso é tão sabido, que todo mundo já sabe, que todo mundo, todas as culturas, as pessoas costumam dizer, coisas que eu sei da vida, a coisa mais certa da vida, a única coisa certa é que a morte, a coisa mais certa da vida é a morte, mais ou menos assim, tem um ditado popular até. Todo mundo, todos nós sabemos da morte, mas nós sabemos o que é? Todo mundo olha para si e diz o seguinte, agradeço tanto a Deus ter me dado esse corpo, apesar dos defeitos, apesar das coisas aqui, né, que a gente tem que ir consertando às vezes, faz uma cirurgia daqui para recuperar um movimento, é abençoada a casa que nos aproxima para nós vivermos uma experiência junto, uma experiência de evolução, uma experiência de conhecimento. As dores são as provas. Sabe aquele filho que eu falei que não queria ir para a escola? É a gente. Quando fala assim, mas não sei. E Deus parece que não ouve a gente, né? O sofrimento continua. Você ainda não aprendeu? Você ainda não mudou? Pensa que é de hoje para amanhã? Não é. Pensa que coisas que foram criadas durante comportamentos repetitivos durante 1000 anos. Aí você fala assim, não, eu tenho fé em Deus. Eu confio nele, que ele é meu salvador. A hora que eu morrer, eu vou entrar assim com harpas de anjos tocando no reino dos céus. E Jesus me esperando para me abraçar. Por quê? Porque eu vou na igreja toda semana, eu faço minha oração, só que durante a semana, durante o dia, você rouba no caixa, você faz não sei o que, você passa o outro para trás. Você briga com não sei o que, discute com é tirando com os filhos. Deus não é aquele juiz que vai olhar só as peças que estão no processo. Eu acabei de falar, Deus e Jesus sente conosco cada sensação, cada pensamento. E aí nós vamos ver Jesus dizendo para nós em seguida, eu sou o bom pastor. E o bom pastor conhece cada uma de suas ovelhas. Logo em seguida, Lucas, o evangelista Lucas nos narra o seguinte, imagina um criador que tenha 100 ovelhas e uma delas se desgarra. Qual pastor não vai deixar as 99 lá no campo e vai atrás daquela que se desgarrou e vai trazê-la nos braços para junto do rebanho? E eu digo uma coisa para vocês, ele vai ter mais prazer com aquela do que com as outras todas que não se desgarraram. Então ele sabe que nós vamos errar, sabe que nós vamos, como se diz a história das igrejas cristãs, pecar.
mas Ele sabe que vai nos dar a oportunidade, e a hora que nós vencermos aquele defeito, aquela falta, aquela dificuldade, Ele vai nos abraçar e dizer: ai, que bom, meu filho. É a parábola do filho pródigo. Aí Ele nos diz mais: eis que estou à porta e bato. Por exemplo, numa citação belíssima no Evangelho de Lucas: eis que estou à porta e bato, e se alguém me ouvir bater à porta e abrir, eu entrarei na sua casa e cearei contigo, e estaremos juntos. Quando que Jesus bate à porta de cada um? Sabe quando? O tempo todo, ininterruptamente. Não disse ainda há pouco que Ele sente conosco cada vibração do coração, cada pensamento, cada expressão do sentimento que temos, de raiva, Jesus está junto, Deus está conosco, está sabendo, e está torcendo, e está colocando. Mas então por que não faz um milagre? Pum, salva todo mundo. Que espíritos iluminados teria? Preguiçosos? Covardes? Não. É no fogo das provações, das provas. Nós nos comportamos como aquele menino, muitas vezes, que não queremos ir para a escola. Quando vamos obrigado, aí depois não queremos fazer a tarefa. Mas a mãe zelosa é qual? É aquela que passa a mão na cabeça e faz o que o filho quer? Ou aquela que diz: não, você vai ter que fazer, você vai ter que cumprir, porque eu tenho obrigação de te conduzir. E por isso o Senhor nos coloca próximo de cada um, ligado à mente de cada um, muito próximo, um espírito que já está alguns 1, 2, 3 degraus nessa escada à nossa frente, e que nos ama infinitamente, como a gente não pode imaginar. E nós guardamos essa confiança, e hoje nós sabemos desse ser tão amoroso que está junto de cada um de nós, que a gente chama carinhosamente de anjo da guarda. Espírito protetor. As tradições das religiões africanas chamam de guia. Não importa. Não importa. Que nos induz o tempo todo. Você dorme com uma dúvida cruel, uma angústia, rola na cama. A hora que consegue dormir, a hora que acorda de manhã, puxa vida, eu tive uma ideia, mas eu sou um gênio. Como eu não pensei nisso ontem? Quantas horas será durante o sono ele demorou para te convencer do que era o correto fazer? Vamos ouvir o nosso anjo da guarda. Vamos sentir Deus no nosso coração e vamos abrir a porta para Jesus entrar nele e conviver com Ele como amigos. Ele não é aquele juiz que está lá para nos julgar e nos condenar. Ele é aquele ser amoroso, cujo amor abrange toda a terra e nos diz: bem-aventurado. Se você está sofrendo, é porque você está se curando. A dor, até no corpo físico, quando você tem uma dor de cabeça, eu estou com uma dor de cabeça, o único problema que você vê é a dor de cabeça. O que é a dor para os neurologistas? É o correio. Opa, chegou a cartinha. Quem está batendo na porta? A dor é a mensageira. Trouxe um recado, tem algo errado no seu fígado, seu estômago, seus mãos, seus nervos, alguma coisa está errada. Até a ciência já nos diz isso. A dor é o início da cura.
Olha que coisa. E para Jesus, para Deus, para o nosso anjo da guarda, para nós, a partir de determinado estado de consciência, que é a dor, o sofrimento, as penas, né? As provações da vida, são provas mesmo, pelas quais nós precisamos passar, cada um no seu momento, cada um com a sua, porque cada um está num ponto diferente, cada um pensa uma coisa, cada um faz. Temos a liberdade para agir, relativa, é claro, mas nós construímos nossas dores e depois pedimos, rogamos um corpo de carne para a gente voltar e ficar perto de novo daquela pessoa que roubou, que a gente feriu, que a gente magoou, maltratou, mas eu preciso me recompor diante deles, daquela família. E fica 30, 40, 50 anos na fila, vai até para nascer um bebezinho lá. Fala assim, por quê? Eu tenho compromisso de cuidar do papai e da mamãe quando eles ficarem velhinhos. Se for um espírito que realmente já aprendeu isso, ele já vai vir com essa consciência. E vai ter a maior felicidade em cuidar daquelas pessoas que têm problemas sérios. Às vezes vai dedicar a vida a isso. Por quê? Porque ele que escolheu. Ele aprendeu que era isso que devia. Mas e o sofrimento? Como disse nosso amigo Valner há algum tempo, numa das suas palestras conosco, no estudo do Evangelho, né? A prova é comum. Ele citou Cornélio Pires, né? Que nós adoramos de ouvir Cornélio também nos dizer, a prova todo mundo tem, cada um a sua, mas tem determinadas que são comuns, outras coletivas. Como que cada um sente? Com a dor que ele sente. A dor não é igual para todo mundo. Eu costumo dizer que eu já vi tanta gente se sentindo o maior desgraçado do mundo porque está com uma unha encravada, mas eu tenho um amigo que é muito feliz e não tem o pé. A dor é de cada espírito, de cada consciência. Por isso, nós precisamos aprender a saber quem somos, o que estamos fazendo aqui e olharmos para Jesus de uma maneira diferente. Meu querido amigo, para o meu anjo da guarda, como essa pessoa maravilhosa que está nos orientando, e dizer, eu aceito a prova, porque pode ser que eu mesmo que a escolhi, porque a gente, enquanto está mergulhado no corpo, esquece do que a gente disse lá, a programação, de propósito, e tem uma finalidade. Hoje não dá tempo de falar sobre isso, mas é muito importante que nós passamos a compreender certas coisas, para a gente sair daquele estágio de, eu não sei se eu acredito. A doutrina espírita propõe para cada espírito, conheça-te, saiba, compreenda. Daí você vai olhar para Jesus e não vai dizer se acredita ou não acredita, vai dizer, eu sei quem é você e eu confio em você. É diferente. Muito obrigado, Deus abençoe a todos. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Bebê. Que agradeço. Todo mundo sabe que o passe é coletivo. Nós vamos dar o passe agora. Ó Pai, nos dê entendimento, compreensão, para que possamos, Senhor, ajudar nas nossas dificuldades. Que Jesus, os mentores, os anjos da guarda, possa guiar essas energias e fortalecer os nossos pensamentos, para que possamos, através dele, minimizar as nossas dificuldades, Pai. Que Jesus possa abençoar todos, na graça de Deus, Pai. E assim seja.
Graças a Deus. A prece que é a Maria, né, Maria? Vai fazer a prece? Queridos irmãos, vamos então agradecer este momento de união, este momento fraternal, e podemos, Mestre querido, estar juntos, buscando estar um pouquinho mais perto de Deus, nosso Pai misericordioso. Que o Criador, esse Pai bondoso, permita que os mentores espirituais desta casa abençoe a todos os presentes, que leve também a luz a todos os lares, enchendo os corações de esperança, de amor, que todos possam sair aqui deste momento abençoado um pouco mais feliz, sentindo-se amparado e protegido por Jesus, nosso Mestre querido, e pelo nosso Pai amoroso. Esteja conosco sempre, Senhor. Que assim seja. Quero agradecer a todos os que participaram na prece, na leitura e principalmente a explanação do nosso Davi sobre bem-aventurados aflitos. É uma mensagem que a gente tem que levar para casa e ouvir bem a si mesmo. Por quê? Às vezes a gente está com uma dificuldade financeira, matrimonial, doença, e a gente fala, culpado, porque Jesus, Deus fez isso comigo, como Davi disse. Nós criamos, nós procuramos. Então o que devemos fazer? Chegar para casa, concentrar e tentar nos modificar, ver onde que estamos errando. Por isso que a doutrina nos traz esse ensinamento, para que a gente possa procurar aonde estamos errando, que possamos, através desse ensinamento, nos melhorar. Obrigado a todos, que todos tenham um ótimo retorno, e não podemos esquecer também, domingo, o Manolo, dia 13, Ok? Uma boa noite a todos e um bom retorno. Que assim seja.